Olá, pessoal. Posso dizer bom dia ou boa noite, depende do momento em que você estiver assistindo essa live, essa videoconferência, esse diálogo sobre o currículo base do território catarinense, do ensino médio e na área de matemática e suas tecnologias. Eu sou a professora Cirlei Marieta de Sena Correia, com uma carreira na rede estadual, ok? Foram 32 anos de atuação, e sempre conversando sobre o currículo, sobre as mudanças, né? E sempre conversando e entrando, né? De cara, posso assim dizer, nos currículos referências, estudando e praticando, ok? Então, vamos a esse diálogo. Esse diálogo, na verdade, nós vamos estar aí em torno de 1 hora e 30, conversando, e ele vai ser orientado por PowerPoint. Por favor, Valmiré, você pode colocar o PowerPoint? Então, a você que está nos ouvindo, o meu respeito a todos os professores da rede estadual do ensino de Santa Catarina, e se tiver professores de outra rede, ou supervisores, ou gestores escolar, participem, porque é um momento de aprendizado. Hoje nós temos os cadernos para serem estudados, para serem conhecidos, compreendidos e aplicados. O nosso encontro denomina-se Formação Continuada para a Implantação do Novo Ensino Médio na Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina. Por favor. E no segundo slide nós temos o título específico, no slide 2, o título específico mesmo de nossa formação, que é a especificidade de nossas áreas, de minha área e da professora Ediceia, que vem na segunda parte desse encontro, que é matemática e suas tecnologias, apresentando já a professora Ediceia, ok? Que virá logo em seguida, após a minha fala. A professora Ediceia irá se apresentar, mas merece o nosso respeito, porque é uma professora que atua na rede estadual de Santa Catarina, ok? Em São Ludgero, e ela tem contribuído muito, assim, com a experiência, tanto nos estudos teóricos, quanto na sua prática. Eu sou a professora Cirlei, tá? E aí a gente atualmente tem uma inserção, não mais na educação básica, mas uma inserção na formação de professores na universidade, no ensino superior. Ok? No slide 3, só para você, assim, e uma orientação aqui, você que está nos ouvindo, já separem o caderno, né? Com certeza todos têm o seu arquivo digital, né? Importante, assim, até a hora que a professora, nós estivermos falando aqui, você vire a página lá e vê, isso está aqui, porque daí, o que nós estamos falando, o que nós estamos representando na tela, uma síntese, e o texto escrito no caderno do currículo base do território catarinense, ensino médio, então isso vai formar, assim, um bloco coeso para que haja a aprendizagem, para que o cognitivo funcione. Então, uma forma de representação, o caderno, a professora falando e o slide ali para conversar. Então, hoje você tem uma produção extremamente importante no currículo base do território catarinense, formada pelo caderno 1, que vai tratar das disposições gerais sobre esse currículo base do ensino médio, o caderno 2, formação geral básica, e aí nas diferentes áreas do conhecimento, e aí a gente hoje, especificamente aqui, nós vamos falar sobre a formação geral básica de matemática e suas tecnologias no caderno 2. Caderno 3, o portfólio de trilhas de aprofundamento, que será para um próximo encontro de formação, e o caderno 4, que é o portfólio de componentes curriculares eletivos. Então, tenham essa estrutura, com certeza, pode ser que você já ouviu outra pessoa falando, né, em outras videoconferências, mas a gente colocou essa visão geral, esse todo, né? Sabemos que pelo pensamento complexo,
o todo é maior do que a soma das partes. E, às vezes, as partes são maiores do que o todo, né? Então, mas a gente precisa ter essa visão, ok? No slide 4, eu coloquei aqui uma imagem que todos também já estão muito, acredito, estão familiarizados, né? Com essa imagem, né, que tão bem representa o currículo base do ensino médio do território catarinense, e especificamente peguei o print do caderno 2, que é a formação geral básica, ok? E aqui, eu também, para você, assim, né, você também folhear aí, então é importante nosso objetivo hoje da área de matemática e suas tecnologias, ok? E dividido em 5 itens, ok? Então, você vai ter o 2.1, que eu vou falar esta manhã, durante este encontro, que é a formação geral básica, quais são os pressupostos da área de matemática e suas tecnologias, ok? O item 2.2 vai tratar das competências, habilidades e conceitos estruturantes da área da matemática e suas tecnologias. O item 2.3, enfatizamos os temas contemporâneos transversais, ok? No currículo de matemática e sua tecnologia. O item 2.4 vai ser a nossa colega, a professora Ediceia, na próxima apresentação. Então, você vai ver se, né, matemática, a gente é muito sequencial, a gente precisa dessa organização. Então, a professora Ediceia, ela vai enfatizar o 2.4, e eu pulo do ponto 3, no diálogo com vocês, para o item 2.5, que é a avaliação, ok? Então, anotem aí. Importante, uma coisa bem legal, que eu fiz tem um exercício lá no final da apresentação, registrem palavras fortes, palavras-chave. Agora ela falou sobre isso. Registrem, não sei se no seu notes, na tua forma, se você usa caderno, né? Mas registrem, porque no final nós vamos estar solicitando, não que você precise entregar, né? Mas para você fazer um exercício de aprendizagem, vamos estar solicitando uma nuvem de palavras, né? Com aquilo que ficou marcado fortemente depois que eu findar a minha fala, ok? Podemos continuar? Bom, e, gente, nada mais importante do que nós falarmos assim, o que nós estamos apresentando, ou os cadernos que já chegaram em suas mãos, em seus e-mails, eles foram construídos, né? Não saiu assim do dia para a noite, não foi só uma equipe de gabinete pensando, mas uma equipe de escola, uma equipe que teve em 2020, 2019 já, e 2020, tá? Sentando, estudando a Base Nacional Comum Curricular, e de que forma, né, nós poderíamos dialogar entre a BNCC e o currículo base do território catarinense, ok? Então, temos aí, destacando a coordenadora de área, que é a professora Ediceia. Eu sou a consultora da área, acabei trabalhando, né? Mas a gente não pense que um consultor não põe a mão na massa, a gente escreve também. Tivemos os redatores, né? Ainda podemos, porque eles estão registrados, a Regiane, a professora Regiane, do Balneário Pissarras, e o professor Valmiré, de Biguaçu, mas que atualmente está na Secretaria Estadual de Educação. Lembrando que a professora Ediceia é professora de matemática no município de São Ludgero. Seguindo, para apresentar a nossa equipe, temos mais pessoas. Olha, gente, que beleza esse quadro, né? Então, esse quadro aí são os professores, colaboradores, elaboradores e formadores. Ou seja, tínhamos encontro, tínhamos dificuldades, tínhamos tarefas, né? E aí a gente teve o Ailton, a Ana Cláudia, a Andréia, a Beatriz, a Cassiane, a Cleobeta, o Daniel, a Edna, o Edson, a Eliane, a Elisângela, o Felipe, a Inês, a Jane, Júlia, Carla, Keila, Leda, Luana, Luciano, Luiz Anderson, Marcos, Marlova, Mirtes, Natan, Sinclair,
William e a Vilma. Então, tem essa equipe aí que, né, construiu esse documento, né? Então, foi um documento construído a N mãos, ok? E no próximo slide, nós teremos já esse diálogo inicial, né, com a formação geral básica na área de matemática e suas tecnologias. E a gente começa o documento lá, você que está aí folheando, sobre a necessidade de você ter uma concepção de matemática, né? Uma estrutura sobre a qual você alicerça o seu pensamento, ok? E a gente coloca no texto do currículo base do território catarinense que a concepção que se tem influencia o modo que se pensa e se encaminha o ensino e a aprendizagem da matemática, ok? Então, se você, sei lá, estudou numa escola de formação de professores, que ela fala assim, oi, o importante é você ter, aspas, o domínio do conhecimento matemático, né? Ok, é importante. Domínio do conhecimento matemático. Isso é o lado de cá. E o lado de lá, que é o sujeito que aprende. Né? Como é que você vai ver esse sujeito que aprende? Nós sempre conversamos muito, assim, o ato do ensino e aprendizagem, a ação, ela é extremamente complicada, né, gente? Você que está aí na sala de aula, você vê que você tem aquela habilidade, por exemplo, se você for trabalhar conceituar equações do segundo grau. Então, está tudo na sua cabeça. Bem legal. Você estudou anos, né? Anos. E você estudou muito. E aí você tem o cognitivo, você está aqui, você utiliza da fala, utiliza de algumas representações, claro, ou um PowerPoint, ou utiliza o quadro, uma situação desencadeadora de aprendizagem, só que isso, através da fala, que está aqui no teu cérebro, da fala, isso vai se tornar aprendizagem para o sujeito da aprendizagem, que é o nosso estudante, nosso aluno, né? Então, é complicado, não é? É um processo, assim, riquíssimo, e os nossos estudantes, eles aprendem, né? Eles conseguem, você usa o recurso, um recurso algébrico, um gráfico, e o sujeito, ele aprende. Isso é legal, para ver a importância. E aí você precisa saber mesmo, né? Opa, como é que esse sujeito aprende? Então, isso passa pela linha da concepção. E na matemática, né, nós escolhemos esse viés para escrevermos o currículo base do território catarinense, escrevemos ali sobre a concepção absolutista, vinculada a toda, que vincula toda a matemática a verdades universais e absolutas. Oi? A matemática do formalismo, da escola formal, em que negligencia toda a historicidade da matemática, que a matemática, ela tem uma história temos a matemática escolar, a matemática científica, posso assim dizer, no contexto de descoberta, mas tem o contexto da descoberta, muitas vezes, é ele que fala mais alto no seu formalismo, ok? E tem um sujeito que vem dizer, não é só, a partir da década de 40, 1940, tem um sujeito que vai falar sobre uma outra concepção, que é a falibilista. De falível mesmo. De colocar em dúvida. Então, você tem uma habilidade matemática, aspas, um conhecimento matemático, e como é que ele vai chegar ao sujeito da aprendizagem? E aí, o que a gente coloca no texto do currículo base do território catarinense? Que a matemática se desenvolve através de conjecturas, tá, gente? Conjecturas, falta o C ali, provas e refutações. E a incerteza é aceita como a ela inerente. Então, podemos sim, por isso que entra hoje em jogo a questão de, sim, como que o aluno resolve o procedimento de cálculo, o procedimento para se chegar à resposta de um problema, ok? Então, é essa a ideia
das provas e refutações e da incerteza. E quem é de onde que advém esse pensamento? De um sujeito, um filósofo matematicamente educado, que é o Henri Lakatos. E eu vou colocar aqui para vocês uma citação. Eu não trouxe citação direta ou indireta do Henri Lakatos, mas do Martins, ok? E o que o Martins fala sobre o Henri Lakatos? O que o Henri Lakatos dizia? Que a matemática é algo falível e, como qualquer outra ciência, se construiu e se constrói no processo histórico-cultural do conhecimento da sociedade, formatando uma ciência que é prática da humanidade, que se relaciona a outras áreas de ciência. E o Henri Lakatos, ele é bem interessante, se você estudar a tese dele, que é Provas e Refutações, a lógica do descobrimento matemático, ele traz a fórmula de Euler, ok? E ele vai propondo numa aula imaginária, ok? Ele vai propondo, assim, desafios para aquela fórmula de Euler. Vai conversando com V menos A mais F igual a 2, ele vai conversando num experimento quase empírico. Tá? A nossa crítica à aula que o Henri Lakatos vai colocando para falar sobre essa falibilidade é porque é um experimento quase empírico, é uma aula imaginária. Hoje não, hoje a gente testa hipóteses até, se você passa uma situação, problema, testamos hipóteses com situações sendo resolvidas na sala de aula mesmo. Isso vai acontecer com a situação desencadeadora de aprendizagem até. São contextos de descobertas que vão sendo propondo numa aula. Isso a professora Ediceia vai falar muito bem. Ok? Então, estamos aí falando de matemática, dizendo assim, tem a concepção absolutista, mas tem a concepção falibilista. A matemática pode ser descoberta, pode ser resolvida, com procedimentos diferentes, eu vou lá, eu erro, opa, mas é aqui que está a falha, ela não pode se constituir como um obstáculo ao conhecimento, mas sim como algo que vai induzir a aprendizagem. Por favor, professor. No slide 9, e aí a gente vai... Isso tudo vai casar, essa concepção falibilista, com o fundamento do currículo base do ensino médio no território catarinense, que é a teoria histórico-cultural, ok? Então, Santa Catarina está com uma proposta, né, um currículo base muito bem estruturado teoricamente. E a gente colocou aqui uma pequena chamada sobre a inclusão de todos no processo de apropriação dos conhecimentos em nível científico, pressuposto da teoria histórico-cultural, que é necessário repensar a educação escolar a fim de garantir a superação do conhecimento empírico pelo teórico, nos campos que compõem a matemática. Então, a gente vai estar falando, sim, Santa Catarina fala, sim, na necessidade de conhecer a estrutura, por exemplo, de deixe-me colocar uma progressão aritmética. Como que a progressão aritmética ela pode ser desenvolvida na sua aprendizagem a partir de uma situação desencadeadora da aprendizagem? Com a sua formularização, sim, conhecimento científico, porque, afinal de contas, uma das funções sociais da escola é trabalhar o conhecimento socialmente adquirido. Tá? E conhecimento científico, teórico, não só o empírico. O empírico, sim, mas para se chegar a essa sistematização. Então, fazendo essa dobradinha ali, que é a teoria histórico-cultural e a concepção falibilista, né? Então, é um ir e vir. Pode colocar uma setinha de ir e vir. E aí, isso gera que o conhecimento matemático é o resultado da produção histórica, construído na medida em que a humanidade se desenvolve. A busca por soluções possibilita o surgimento de conhecimentos complexos,
existe a complexificação, e isso que é legal na nossa opção metodológica, que já vai ser explicada, e novas teorias vão impulsionar o desenvolvimento científico, corroborando uma produção social que tanto desenvolve necessidades quanto os meios que levam às suas satisfações. Então, é um ir e vir, e é conhecimento científico, e é complexificação, ok? Bom, passando dessa estrutura, né, dessa concepção de matemática, nós temos ainda o documento base na área de matemática e suas tecnologias, traz uma conversa com a LDB no seu artigo 35, que são as finalidades do currículo do ensino médio. E você vai estar aí pensando agora, quando eu ler, se você, quando estar planejando, fazendo o seu planejamento anual, o seu plano de ensino, se você pensa que as finalidades do currículo do ensino médio, uma delas é a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos, ok? Então, poderíamos falar numa complexificação. Item 2. Outra finalidade é a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. E aí também eu poderia dizer até uma inclusão hierárquica, né? Uma finalidade estando incluída na outra, mas também ultrapassando, ok? E eu vou voltar de novo a dizer que o todo é maior do que a soma das partes. Número 3, a finalidade 3, que a LDB define, é o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. E temos a finalidade, conforme a LDB, que uma quarta finalidade, que é a compreensão dos fundamentos científicos tecnológicos, dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Ainda, de vez em quando, embora a gente, por exemplo, a matemática, ela é uma área do conhecimento e ela é um componente curricular, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular e no Currículo Base do Território Catarinense. Mas nós vamos encontrar muitos textos ainda a palavra disciplina, ok? De uma concepção ainda clássica, podemos assim dizer. Então, não critiquem a palavra disciplina sempre que ela aparecer, porque aqui veio o texto, ele sai da LDB e lá ainda não trabalha com componente curricular, né? Então, a grande sacada legal nossa é que nós hoje, matemática, né? A matemática, ela figura no currículo como área de conhecimento e como um componente curricular, ok? Então, faça um exercício, quando nós começarmos a falar agora especificamente já estamos falando, mas você faz um exercício, se essas 4 finalidades, se elas cerceiam, ou se elas fundamentam todas as nossas falas no currículo, ou parte de nossas falas no currículo base do território catarinense ensino médio, ok? Então, não podemos deixar de fora as finalidades. Próximo. E no próximo slide, nós vamos... Fiz aqui um ir e vir, ok? Informando, conversando, que no currículo base do território catarinense, especificamente na área do conhecimento de matemática, essas finalidades anteriores, elas são inseridas no contexto da teoria histórico-cultural. Então, é aquele exercício de ir e vir. E aí, a gente pegou uma citação do nosso documento, né, que diz que os sujeitos da aprendizagem têm o direito da apropriação... Com licença. Os sujeitos da aprendizagem têm o direito de apropriação dos conhecimentos, com perspectiva no desenvolvimento do pensamento teórico. E aqui a gente está chamando de complexificação. Tal pensamento, de acordo com Davidov, nossa colega Ediceia vai falar um pouco sobre esse teórico,
no contexto da teoria histórico-cultural, e não que o pensamento ele não surge nem se desenvolve na vida cotidiana, ok? Mas somente numa educação escolar que tenha por base a superação do conhecimento empírico pelo teórico. A questão da complexificação. Eu venho de um tempo em que a gente leu muito na Vida 10, na Escola Zero, de Terezinha Nunes, Terezinha Nunes, era Carraera Nunes. Então, ali, eram situações de aprendizagem no contexto de uma vida cotidiana, mas tinha algumas situações que os sujeitos davam conta. Mas a hora que tinha outras situações, mesmo na vida cotidiana, que havia necessidade do diálogo com conhecimento teórico, né? Então, para dizer assim, ó, que o conhecimento empírico, o conhecimento cotidiano, ele não vai dar conta de todas as situações, ok? Então, precisa, sim, conversar sobre uma sobre uma propriedade distributiva, uma propriedade associativa, ok? E não só a propriedade do fechamento. Isso pensando lá na adição de números naturais. E ainda, nesse diálogo, né, finalidades de um currículo para o ensino médio versus currículo base do território catarinense, nós encontramos que, para organizar o ensino da matemática, nessa perspectiva de superação, faz-se necessário conhecer a gênese e o desenvolvimento do conhecimento matemático até o seu estágio atual de generalização e abstração. Então, a ideia sempre da complexificação. E não assim, gente, de não subestimar a capacidade de nossos estudantes, ok? Então, falo de causa própria, né? Então, sei lá, às vezes tem um problema um pouco mais complicado para resolver sobre PA, progressão aritmética. Então, eu posso não estudar com os alunos aquele problema. Eu vou passar para o próximo, porque ele exige já que o número de termos seja, que o N seja uma expressão algébrica, alguma coisa assim. Mas é para a gente insistir nessa representação, nessa complexificação, ok? Então, conversando, acabamos de falar sobre a conversa entre finalidades do ensino médio e a teoria histórico-cultural em Santa Catarina, no currículo base. Bom, ainda no documento, no item 2.1, documento do caderno 2, que você está aí manuseando, nós vamos ter uma parte conversando sobre o que são os conceitos estruturantes, ok? Leu aí? Deu uma olhadinha? Então, vamos ver quais são os conceitos estruturantes. Ok. Então, os conceitos estruturantes, você tem esse infográfico, e importantíssimo você tê-lo assim mesmo, né, nesse contexto, porque aqui nós temos, no centro desse infográfico, uma informação, um conhecimento de que o conceito estruturante em Santa Catarina, aquele que fala da gênese do conhecimento matemático, e conversando com nossa colega Edicéia, ela me dando uma aula bem legal, né? Ela falou assim, aí eu falei assim, então foi nós que fizemos uma escolha? Não, Cirlei. Se você começar a estudar as habilidades matemáticas, ok? Um objeto do conhecimento, você vai ver que esse objeto do conhecimento, por exemplo, vou citar aqui um objeto do conhecimento, funções, dentro do conceito estruturante álgebra, ok? Tá vendo ali? Álgebra, funções, sequências, programação, polinômios e matrizes. Então, a álgebra é o conceito estruturante, ok? Os objetos do conhecimento são aqueles, 1, 2, 3, 4, 5, são aqueles objetos do conhecimento ali que seriam uma estrutura básica de aprendizagem, os antigos conhecimentos, antigamente era conteúdo, né? Então, dentro de álgebra é um conceito estruturante,
não é mais uma unidade temática, como no ensino fundamental, ok? Porque você que é professor da rede, eu estou falando rede estadual, né? Redes municipais também, porque todos são BNCC. Você vai encontrar no ensino fundamental as unidades temáticas. Então, aqui no ensino médio, a gente já passa dessa marca de unidade temática, porque ela é limitadora. Não é que é ruim, ok? Mas é que lá havia um conceito. Aqui nós estamos no ensino médio, estamos conversando com a teoria histórico-cultural, conversando com uma concepção falibilista de matemática. Então, a ideia de conceito estruturante, ela extrapola, ela permite um diálogo com outros conceitos estruturantes, ok? E aí, as grandezas e medidas seriam o fundamento para álgebra, que é um outro conceito estruturante, para geometria, para probabilidade, estatística e matemática financeira e para números. Então, agora, a professora elencou, na verdade, cinco conceitos estruturantes. Ok? Desculpe se muitas vezes eu falo professora, né? Porque a gente acaba sendo professora mesmo, né? E o meu objetivo é conversar sobre o conteúdo que está no caderno 2, né? Então, a gente tem o fundamento principal, que é grandezas e medidas, ok? E que ele permeia, ele interceia, ele abarca, ele tece uma rede com os demais conceitos estruturantes, ok? Valmir, puxa o slide anterior, antes do infográfico, perfeito, né? Então, a gente coloca ali que o documento da BNCC na área de matemática e suas tecnologias no ensino médio propõe a consolidação de conceitos desenvolvidos nas etapas anteriores. Então, só que antes a gente tinha educação, ensino fundamental, as unidades temáticas. Agora a gente pula para um conceito maior, que são conceitos estruturantes. Prevê, além disso, a elaboração e ampliação e aprofundamento de novos conceitos e procedimentos. Essa é a ideia da complexificação. E no currículo base do território catarinense, de Santa Catarina eu coloquei, né, para o ensino médio, os conceitos estruturantes são. Aqui eu coloquei na forma linear, né? Álgebra, geometria, probabilidade, estatística e matemática financeira. Ok? Faltou números. Confere? Pode continuar comigo no próximo. Então, em Santa Catarina, duas propostas elencadas aqui, 2014 e 2019, as grandezas constituem a base sobre a qual o conhecimento matemático deve ser construído ao longo do percurso formativo. Isso porque seria um fundamento, né? Seria um conceito estruturante que explica a gênese da matemática. Inicia-se na relação entre grandezas e medidas, e grandezas discretas e contínuas e suas medidas. Grandezas discretas você conta, né? Você conta 1 estudante, 2 estudantes, 3 estudantes na sala de aula, ok? Só que cada estudante, ele tem, vamos pensar em uma altura, né? Então, quando eu expresso essa altura, eu já estou falando de uma grandeza contínua, ok? E aí a necessidade sempre dessas unidades de medida. Então, esse diálogo do número, mas não o número, ok? Só, mas ele como unidade de medida, ou de tempo, de volume, de capacidade, que é o que a gente estuda nas grandezas. As grandezas são difíceis para os estudantes aprenderem, né? Para a gente, até uma aula bem mais difícil, ok? Aspas, bem mais difícil, mas a professora Ediceia vai dizer assim, não ela é difícil a aprendizagem de unidades de medidas, mas se ela surgir a partir de uma situação desencadeadora de aprendizagem, eu já estou abrindo um caminho, uma abertura para
essa aprendizagem, para que esse obstáculo epistemológico, que até então, que é as grandezas e medidas, que são as grandezas e medidas, para que ele, a partir de uma situação desencadeadora de aprendizagem, ele possa estabelecer uma ruptura, para que não aconteça esse obstáculo de aprendizagem, ok? E aqui a gente colocou uma definição de medir, é estabelecer uma comparação entre uma propriedade do objeto, grandeza, como unidade e determinar a quantidade de vezes que essa unidade está contida na grandeza. O exemplo que a gente vai ter com a professora Edicéia vai ser bem legal e vai fortalecer esse nosso texto escrito, ou essa nossa fala, ou o que está lá no currículo base, ok? Ainda mais um pouco sobre grandezas e medidas, né? Que é o estudo das medidas e das relações entre elas. Lembro que grandezas e medidas, por que estamos enfatizando isso? Essas grandezas e medidas, porque é o conceito estruturante, ok? Para o currículo médio, para o currículo do ensino médio de matemática e suas tecnologias. E uma coisa boa é que ele favorece nessa questão desse conceito estruturante, favorece a integração da matemática a outras áreas do conhecimento. Aí colocamos aqui um exemplo de ciências com densidade, geografia, nós colocamos densidade demográfica, escalas, mapas, né? E, além disso, esse conceito estruturante contribui para a consolidação e ampliação da noção de número, ok? Que não é o número não só como função de contar, mas como função de medir, ok? Ampliação de noções geométricas e a construção do pensamento algébrico. Gente, por exemplo, essa última fala, se você anotava aí ou registrava, porque você vai ver que em algum momento, quando a professora Edicéia apresentar a situação desencadeadora de aprendizagem, você vai ter a corroboração dessas frases que eu coloquei aqui, ok? Que é a parte prática. Tudo bem? Podemos ir para o próximo slide? Bom, aqui coloquei um exemplo de grandezas e medidas, né? Que é a densidade demográfica, que você tem uma razão, né? Uma razão entre o total de habitantes de uma área, de uma cidade, posso assim dizer, de um município, e a área, né? Então, e aqui está um exemplo bem legal e de grandezas e medidas. Tudo bem? Só para ilustrar grandezas e medidas. Mas você... pode voltar, Valmiré, por favor. Você vê aqui grandezas e medidas como um eixo, um conceito estruturante até para números, ok? Vamos pensar nos conceitos estruturantes. Você vê aqui para geometria, você consegue conversar aqui com álgebra e você consegue conversar com probabilidade estatística e matemática financeira, né? Então, você olha esse exercício, essa representação, e você, né? O conceito estruturante aqui é grandezas e medidas. Mas pense naquele infográfico apresentado há 2 slides atrás, todos os demais conceitos estruturantes no entorno, eles estão presentes. Eles podem ser explorados em situações de aprendizagem. Pode seguir. E aí nós trouxemos também, tem aí no seu caderno de estudos do currículo base do território catarinense, né? O significado dos conceitos estruturantes. Números, não vou ler, né? Só vou tá aqui para você e você tem no texto. Números, álgebra, próximo, professor Valmiré, geometria, probabilidade estatística, que são aqueles entornos, né? Lá pensando no nosso infográfico, que são os círculos, ok? Os círculos do nosso infográfico.
Bom, fechou esse primeiro pensamento, ele fechou o item 2.1 do seu caderno, ok? E com certeza você já fez algumas anotações aí, né? Já tem algumas ideias. O que eu conheci? Gente, porque assim, nós estamos conhecendo. Mas eu já conheci, eu li o documento, ok? Então, ou eu não li. Há a importância de ler o documento, todos os cadernos, ok? E então a gente agora está trazendo essa conversa. E no item 2.2 do caderno 2, da área de matemática e suas tecnologias, nós temos o tratamento das competências, habilidades e conceitos estruturantes da área de matemática. Então, vamos ver competências, habilidades e conceitos estruturantes. Conceitos estruturantes, você já está atento aí. Opa, a gente já acabou fazendo, né? Então, vamos... competências, você, de repente, está pensando assim, as 10 competências gerais da BNCC. Ok, legal. 10 competências gerais da BNCC. Mas nós temos as competências específicas de matemática no ensino médio, que são 5, ok? Então, e nós temos as habilidades de aprendizagem, ok? Para cada objeto de conhecimento e para cada conceito estruturante, certo? Então, se você voltar ao ensino fundamental, está lá na estrutura básica do ensino fundamental, as 10 competências gerais da BNCC e as 8 competências específicas de matemática do ensino fundamental. Agora eu vou falar para vocês das 10, não trazendo a ênfase aqui, mas você tem, de novo, no diálogo, as 10 competências gerais da BNCC, e agora nós trazemos para vocês 5 competências específicas da matemática. Mas elas são a complexificação daquelas 8 competências específicas do ensino fundamental. É um interrelacionamento de coisas, ok? Pode seguir, Maria. Só para fazer essa... Então, e aí, está muito bem apresentado no quadro 1 do seu caderno 2, ok? Na área de matemática e suas tecnologias. O quadro 1, ele vai lhe mostrar, em forma textual, quais são as competências específicas da área de matemática e sua tecnologia, ok? Aqui nós temos o texto completo, né? Uma produção textual. Professora Ediceia, no próximo slide, ela traz, assim, tipo, palavras-chave de cada competência, ok? Neste momento, eu vou fazer a leitura de uma por uma na sua íntegra. Competência específica de matemática 1. Utilizar estratégias para interpretar... Chavão. Isso quer dizer utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para implementar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das ciências da natureza e humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgadas por diferentes meios e de modo a contribuir para uma formação geral, ok? Então, a cientificidade conversando aqui, ok? E essas estratégias são corroboradas por conhecimentos científicos. Competência específica número 2. Propor ações para tomar decisões, tomada de decisões. Propor ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis. Ou delas participar, com base na análise de problemas sociais, como os voltados a situações de saúde, sustentabilidade, a implicações de tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e articulações, conceitos, procedimentos e linguagem própria da matemática. Então, lá a complexificação. Ok, tá lá, o problema, ele é cotidiano, ele é uma situação de um ciclone extratropical, ok? Legal, ela é cotidiana, mas a complexificação vem através de uma linguagem própria da matemática.
Competência específica 3. Utilizar estratégia para construir modelos. Gente, e a gente está lendo isso aqui, e de novo, você vai fazer o exercício, a hora que vem a parte metodológica com a situação desencadeadora de aprendizagem. Utilizar estratégias para construir modelos. Ok? Isso significa utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente. Complexificação. Competência específica número 4. Registrar, solucionar e comunicar resultados. Compreender e utilizar com flexibilidade e precisão diferentes registros de representação matemática, algébrico, geométrico, estatístico, computacional, etc., na busca de solução e comunicação de resultados de problemas. Olha a grande responsabilidade de nós ensinando matemática. E utilizar o formalismo matemático para validar conjecturas, investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos, como observação de padrões, experimentação e diferentes tecnologias, identificando a necessidade ou não de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas. Eu vejo essa habilidade, essa competência específica número 5, muito próximo do pensamento de Henri Lakatos, daquela filosofia falibilista. Gente, não é falibilista, é falível, então eu não posso ter segurança. Não, não é isso. É num contexto de descoberta, num contexto evolutivo, ok? De complexificação. Então, gente, ao organizarmos nossas aulas para o novo ensino médio, então, também tendo sempre em mente essas 5 competências específicas de matemática. Podemos continuar. Aqui, então, agora, olhamos essas competências, 5 competências específicas. Agora já sabemos quais são os conceitos estruturantes, ok? Agora vamos conversar um pouquinho com os objetos do conhecimento e as habilidades da área de matemática e sua tecnologia. São quadros, ok? O quadro 2, ele é um quadro extenso, você está acompanhando aí. Só printei aqui um conceito estruturante e um objeto de conhecimento e suas 3 habilidades. Não printei tudo, né? Porque você tem esse quadro 2 na sua íntegra, ok? Então, essa estrutura, na verdade, é ela que vai fundamentar o planejamento de nossas aulas, o plano de ensino, o plano diário, ok? Claro que no planejamento, no plano de ensino anual, você precisa dar conta de interpretar, né? Você vai desenvolver atividades, você vai ensinar para que o aluno interprete e compreenda textos científicos ou divulgados pela mídias que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional de Medidas, como as de armazenamento e velocidade de transferência de dados ligadas aos avanços tecnológicos. Ok. Plano anual. E aí, o plano diário? Né? Como que eu vou preparar a minha aula? Gente, uma coisa bem clara, esse dia eu estava conversando com uma professora, mas eu não vou conseguir uma habilidade dessa numa aula. Não é para uma aula, tá, gente? Ok? E você está vendo esse EM 13 é do 1º ao 3º ano. Não é 13, tá? Pense, 13, claro que sim, né? Você vai ler esse índice alfanumérico EM 13 MAT 103, ok? Esse índice alfanumérico, qual é o significado dele? É que você está trabalhando com uma habilidade do ensino médio,
do primeiro ao terceiro, de matemática, e essa é a habilidade número 103, habilidade 103, ok? O que acaba definindo que ela está no primeiro ano é esse 103, ok? Mas não significa que você, lá no terceiro ano, né? Onde está dito isso? Naquele M13, que é do primeiro ao terceiro, sim. Você pode não ter a sua complexificação total no primeiro ano, ok? Mas chega no terceiro ano, elas com uma habilidade, né, com os conhecimentos matemáticos complexificados. Essa é a ideia. Então, está aqui, ok? Primeira coluna, o conceito estruturante. Segunda coluna, os objetos do conhecimento. E se você voltar a um infográfico, dentro do conceito estruturante números, nós temos, aspas, somente, aspas, tá? Esses dois objetos do conhecimento, que é conjuntos numéricos e operações. E temos, aspas, somente, não, né? Sou professora de matemática, somente essas três habilidades, ok? Sobre números do primeiro ao terceiro ano, tá? E aqui tem uma que chama bastante atenção ali, a habilidade, na última coluna ali e na última linha. É uma habilidade que foi demandada da consulta pública, que é consolidar os conceitos de conjuntos numéricos e expandir para além dos números reais. Essa habilidade, ela não tinha na BNCC, não tem no documento base da BNCC, ok? Brasil, né? Então, mas tudo que a gente está passando hoje no território catarinense, né, que estamos estudando para construir nossas práticas pedagógicas, demandam de muitos encontros com professores, e houve uma consulta pública que os professores estudaram e disseram, não, está faltando isso. Né? Então, por isso que ela tem essa observação ali, ok? Gente, quadro 2 aí para vocês, estudem bastante, tá? Que tem conceitos estruturantes, objetos do conhecimento e as habilidades. Vamos para o próximo. Aí eu coloquei aqui, nesse slide, chamei a álgebra. A álgebra é o conceito estruturante com uma quantidade significativa de objetos de conhecimentos e habilidades. Tá? Então, pega aí, tu está no quadro 2, você está no quadro 2, né? Por exemplo, se você inserido no contexto da álgebra, se você estudar funções, ok? Funções é um objeto do conhecimento. E você vai ter todas essas habilidades, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Né? Então, e de novo, gente, EM13, ok? Do primeiro ao terceiro ano. Qual o grau de complexidade que nós vamos dar no primeiro ano, no segundo, no terceiro? Né? Funções. Ok? Agora você já está pensando nos demais, eu acho que você virou aí a sua página, né? Você está pensando nos demais objetos do conhecimento, confere? Né? Aí você foi nos demais objetos do conhecimento e você está vendo assim, mas o objeto do conhecimento, funções, é o que tem mais habilidade. Ok. Pode seguir para mim, Valmir? Aí eu deixei uma tarefa também como exercício de aprendizagem. Faça uma cruzadinha, palavras cruzadas, com o nome de todos os objetos do conhecimento do conceito estruturante álgebra. Tá? Então, você vai lá consultar, deixei aqui um link para que você, né? Você vai lá, estuda quais são os objetos do conhecimento e faz uma cruzadinha. Fica um exercício bem interessante, tá bem? Você pode fazer uma cruzadinha também com os conceitos estruturantes. Né? Na verdade, você vai dar uma descrição, põe a resposta, depois põe lá criar, creator, e aí já sai a palavrinha cruzada.
né? É um exercício... matemática, a gente gosta muito de fazer exercícios, né, gente? Tipo, como se fosse consolidar a aprendizagem da gente, né? Então, eu deixei um exercício aqui sobre álgebra só, tá? Muito bem. Podemos ir para o próximo? Aí eu fiz aqui um compreendendo, que eu acho que já até expliquei um pouco. O compreendendo é explicar esse EM13 mate 309. Por exemplo, essa habilidade, EM13 mate 309, que é a habilidade de resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volume de prismas, pirâmides e corpos redondos em situações reais, como cálculo do gasto de material para o revestimento ou pintura de objetos cujos formatos sejam composições dos sólidos estudados, com ou sem o apoio da tecnologia digital. Isso é uma habilidade, mas é uma habilidade que ela pode ser, ela vai se desenvolvendo do primeiro ao terceiro ano. Você pode propor, sim, estudos, situações desencadeadoras de aprendizagem no primeiro ano, com essa habilidade, no segundo e no terceiro. Tá? Então, é isso que eu estava querendo entender, essa ideia do 13, né? Para que haja essa compreensão. Ah, professora, mas é difícil. De novo, né, insistindo. A partir da opção metodológica adotada por Santa Catarina, currículo base do território catarinense, que é a situação desencadeadora de aprendizagem, aspas, se torna mais fácil, ok? Então, essa habilidade que eu coloquei aí é a habilidade de geometria, do conceito estruturante de geometria, vocês já perceberam, né? E o objeto do conhecimento é a geometria espacial, ok? Tudo isso fundamentado pelo grande arcabouço que é grandezas e medidas, ok? Então, há um alicerce, que é o conceito estruturante principal, que é grandezas e medidas, tá? E aqui eu acho que eu corroboro minha fala com esse texto, com essa frase. A organização das habilidades no percurso formativo, de 1 a 3, primeiro ou terceiro ano, e a complexidade dos conceitos se darão de acordo com as necessidades da própria área de matemática, ok? Então, como que eu vou desenvolver o contexto de uma situação desencadeadora de aprendizagem? E aí, conversando com as diferentes áreas do conhecimento e no desenvolvimento dos temas contemporâneos transversais. Ou seja, agora nós vamos buscar uma fala com que atualmente também é sugerido como temas para as nossas aulas, que são os temas contemporâneos transversais. Vamos ver quem são eles? Já viu já tinha visto anteriormente em estudos sobre BNCC, ou viu esse infográfico só agora no momento de estudos do currículo base do território catarinense? Então, nós temos um documento nacional que fala quais são as macro-áreas, ok? Que formam os temas contemporâneos transversais. Quais são as macro-áreas, as grandes áreas? Meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo, ciência e tecnologia. Ok? Então, essas são macro-áreas. Então, pense numa aula, uma aula inserida no contexto de uma macro-área. Ok? E cada macro-área tem temas. Estão vendo ali os links abaixo? Então, por exemplo, a macro-área saúde vai trabalhar com saúde, educação alimentar e nutricional. Então, são temas. Ok? Só para a gente também... Gente, importante conhecer os termos, né? Estou falando aqui em conceito estruturante, em objeto do conhecimento, em habilidades. Ah, professora, mais importante é minha aula, como é que eu vou dar minha aula? Ok, claro que sim, né? Mas também é importante nós sabermos dialogar com essa fundamentação teórica, ok? Com essa estrutura.
Tudo bem? Importante é só eu saber ensinar função do segundo grau. Opa, né? Função do segundo grau. A função do segundo grau, ela está dentro de um conceito estruturante, álgebra, dentro de um objeto do conhecimento, funções, que tem determinadas habilidades. Ok? Então, aqui, temas contemporâneos transversais apresentando para vocês. Há um caderno específico em nível de Brasil, para a gente conhecer. Pode passar o próximo slide, por favor? Temos agora... e aí, nessa conversa toda, se você olhar lá no nosso texto, tem um exemplo, não é ainda a situação desencadeadora da aprendizagem específica, mas tem um exemplo que foi dado pelos colegas Valmiré, que fez o projeto na escola, e professora Ediceia também, sobre a construção de um fogão solar. Tá? Bem interessante. Aí, para mostrar que há possível essa conversa entre concepção falibilista, teoria histórico-cultural, conceito estruturante, objeto do conhecimento e habilidades e competências, habilidades de aprendizagem da matemática, né? Então, aqui a construção de um fogão solar, a área específica, ênfase, é a área de matemática, com objetos do conhecimento, função quadrática, a representação gráfica e algébrica da função quadrática, com a configuração de uma parábola, do foco da parábola, das cônicas e da distância entre dois pontos. Então, é num fogão solar, gente. Olha quanta coisa. Tá? É a construção de um fogão solar. A complexidade também ocorre no movimento com outras áreas do conhecimento, como o estudo de ondas eletromagnéticas, da terminologia propagação de calor, da sustentabilidade, ciências da natureza e suas tecnologias, conversa com outras áreas do conhecimento, e do contexto socioeconômico, ciências humanas e aplicadas. Até que ponto é viável a construção de um fogão solar, né? Seria útil em comunidades de baixa renda? Este movimento está representado em forma de espiral de aprendizagem. Isso aqui no próximo slide vem uma coisa bem legal. Isso aqui. Então, vejam vocês que aqui, você vê aí no seu caderno, bem bacana, essa figura, que assim, como é a construção de um fogão solar, né, um experimento empírico, posso assim dizer, mas que atualmente, no nosso contexto teórico, é uma situação desencadeadora de aprendizagem. Como pega a espiral lá, fechadinha, como que ela vem abrindo, né? Então, ela oferece uma situação desencadeadora de aprendizagem, ok? Que vai possibilitar a entrada, estou olhando ali pelo teu lado direito. Álgebra, função quadrática, representação gráfica e algébrica, parábola, o foco da parábola, a distância entre pontos, chegando às cônicas. Então, vejam, aquele de 1 a 3, ok? Certo? Aquele, né, matemática no ensino médio ali de 1 a 3, ok? E aqui no teu lado esquerdo, né, você vai ter grandezas socioeconômicas, ok? As discussões que podem surgir aí dentro das ciências, esse contexto socioeconômico dentro das ciências humanas e sociais aplicadas, ok? Depois nós podemos tratar da sustentabilidade, ondas eletromagnéticas, terminologia, radiação de calor. E aí dentro das ciências da natureza e sua tecnologia. Né? E o produto de tudo isso, né, é um fogão solar. Né? É uma tecnologia. Ok? Então, eu sou fã disso, né? Essa aí que apresentamos para você nesse slide é a espiral do desenvolvimento do conceito do ensino médio. Desenvolvimento do conceito. Gente, não é fácil preparar aulas assim? Não, não vai ser, ok? É que ela coloca uma ruptura com nossos modos de pensar, ok?
mas para o sujeito da aprendizagem é um novo modelo e é um modelo do século XXI. Podemos continuar, professor? Então, eu fiz aqui né? Neste contexto, o ponto de partida são os conceitos estruturantes e as habilidades, para que haja o desenvolvimento das 5 competências da área de matemática e suas tecnologias, que conversam com as 10 competências gerais da BNCC, e que tudo isso, né, nesse ir e vir, contribui para a formação integral do sujeito. Tudo bem? Podemos continuar. Essa visão agora não está boa, né? Porque esse infográfico também, eu acho, assim, é uma grande descoberta, uma grande produção do grupo, né? Que ele vai oferecer, já pego, olha aí no teu material, mas eu já peguei um print menor, que é a articulação entre competências gerais, as 10 da BNCC, as específicas, as 5 do ensino médio, e as habilidades de matemática e suas tecnologias. Aquelas habilidades que estão lá no anexo. Antes das referências, aí no teu caderno, tem também printei um pedaço, né? Mas, assim, essa conversa. Aqui, a gente, como professores de matemática, nós precisamos de modelo. Os modelos estruturam o nosso modo de pensar, né? Então, esse infográfico está muito bem definido. Passa no próximo, Família, eu acho que eu peguei, né? Então, aqui, por exemplo, foquei o centro, que são a competência geral 1, BNCC, que é o conhecimento, competência geral 2, competência geral 3, competência geral 4, tem uma legenda aí embaixo, tá? No teu caderno aí. A 5, competência geral 6, competência geral 7, BNCC, competência geral 8, competência geral 9 e a geral 10, que é a autonomia. Então, toda essa... Estou pensando agora, tipo, no fogão solar, né? Então, ele deve permitir essa prática, o desenvolvimento dessas 10 competências, que, por sua vez, conversam com as 5 competências específicas da matemática. Quando você lê CE1, que é utilizar estratégias para interpretar, aqui já tá a frase principal. Você está na competência específica de matemática, ok? Então, você está conversando ali, fazendo um diálogo, fazendo uma proposta de ensino que permita a articulação das competências gerais com as competências específicas, que, por sua vez, conversam com as habilidades de aprendizagem, ok? Então, ali, por exemplo, houve um diálogo entre a competência geral 2, a competência específica 4 e as habilidades de aprendizagem ao lado, que estou vendo aqui a EM13 Mate 401, a EM13 Mate 402 e assim, né? Então, esse infográfico é para representar essa complexificação, essa possibilidade de metodologias de ensino, ok? Tudo bem? Então, deem uma olhada aí, comecem, um exercício bem legal também, aí, assim, aí agora é você ir lá e também ver, deixa eu ver o que diz a EM13 Mate 401, para você ver se corrobora mesmo, né, esse infográfico. Pode passar, família. Aqui eu trouxe, o anexo no seu caderno de matemática e suas tecnologias, nesse caderno 2, na área de matemática, tem também essa forma linear de conversa entre as competências específicas e as competências gerais da BNCC, tá? Então, ali é uma tabela de dupla entrada, né? Pensa na representação matricial. Então, também tem esse para você estudar e fazer o exercício. E depois, a hora que você
estiver preparando ou estudando uma situação desencadeadora de aprendizagem, ver se essas coisas se fecham mesmo. Por favor, o próximo. Bom, então aqui eu mais ou menos escrevi frases que corroboram a minha fala, né? Que as inter-relações entre conceitos estruturantes, competências específicas da área e competências gerais da BNCC se materializam por meio de práticas pedagógicas que têm como os princípios, que é a apropriação do conhecimento científico e tecnológico. Não deixamos de falar nisso, falamos que o fogão solar é tecnologia, o desenvolvimento de habilidades e formação de atitudes e valores que se mobilizam para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do exercício da cidadania e do mundo do trabalho. E eu diria até de um mundo sustentável, ok? Admite-se que também possam avançar, além disso, ao mobilizar a necessidade da humanização do sujeito, e vocês vão ver que práticas de situação desencadeadora de aprendizagem, elas possibilitam essa necessidade. Eu preciso conversar com o outro. Eu não sou mais um sujeito na minha carteira resolvendo um problema de matemática, ok? Eu sou uma coletividade, ok? Então, que possibilita essa humanização do sujeito por meio da apropriação do conhecimento científico e do desenvolvimento do pensamento teórico. É teoria histórico-cultural, ok? Podemos ir para o próximo. Professor Valmiré, que está me ajudando. O item 2.3 vai tratar dos temas contemporâneos transversais no currículo da matemática e suas tecnologias. Já falamos que os temas contemporâneos transversais são 6 macroáreas e 15 temas, e mostramos o infográfico, tá? Além disso, o currículo base do território catarinense indicam que as ações de ensino, elas ainda conversem com os ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Já viram esse documento? Extremamente importante também. A gente tem um infográfico no próximo slide, professor Valmiré, sobre os ODS, ok? Esses são os ODS, são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na Agenda 2030, ok? E são 17 objetivos para um desenvolvimento sustentável. Cada objetivo tem metas, se eu não me engano, são até 2030, meu Deus, está pertinho, né, gente? Até 2030 são 172 metas, se eu não me engano, ok? A gente fica de olho sempre no ODS, né? No ODS 4, que ele vai tratar da educação de qualidade, né? E aí a gente, como grandes responsáveis, não que não tenhamos um compromisso com os demais ODS, né? Eu estou falando de ênfase mesmo, ok? Então, temas contemporâneos conversando com ODS para nossas práticas pedagógicas. Por favor, o próximo. Os temas contemporâneos, a gente encontra essa relação no documento do currículo base do território catarinense, né? Também eu vejo muita proximidade com as situações desencadeadoras de aprendizagem, né? Porque eles sugerem uma metodologia que tem a problematização da realidade e das situações de aprendizagem, que tem uma etapa, superação da concepção fragmentada do conhecimento para uma visão sistêmica, o todo é maior do que a soma das partes, promoção de um processo educativo continuado e do conhecimento como construção coletiva, e integração das habilidades e competências curriculares na resolução de problemas. Então, olha a conversa, né, desses pilares da metodologia do trabalho com os temas contemporâneos. Pode passar, professor Valmiré. Os temas contemporâneos transversais se constituem como elementos estruturantes de um projeto de escola comprometido com o desenvolvimento das 10 competências gerais da BNCC. Com eles, definem o projeto pedagógico da escola e o plano de ensino das diferentes áreas de conhecimento. Então, olha esse compromisso de conversa na escola. O projeto pedagógico com o plano de ensino. Trata-se de uma tessitura formada por elementos complexos, mas que permite ao professor a contextualização do conhecimento
alicerçado em algumas abordagens. Vamos ver as abordagens. Além da metodologia, os pilares com o trabalho dos TCTs, né? Existem umas abordagens, né? Uma abordagem intradisciplinar, quando você faz uma proposta de ensino com as habilidades coesas no mesmo componente curricular, né? Ou interdisciplinar, quando você cruza, né, as habilidades da área de humanas com as habilidades da área de matemática, as habilidades da área de humanas, da área de matemática e da área de linguagens, ok? E ainda, ou uma visão, uma abordagem transdisciplinar, que são projetos transversais no currículo, com os quais integra o tema contemporâneo em diversas áreas do conhecimento, possibilita uma articulação entre elas e extrapola o conteúdo escolar e reduz a fragmentação do conhecimento. Aí, ou seja, ele coloca um sujeito no contexto de vivência, ok? Eu sou um sujeito no mundo comprometido com os ODS, ok? Isso é rico, é filosófico, eu sei, gente, eu sei. A gente coloca lá no nosso caderno um exemplo da violência contra a mulher, né? Então, um trabalho do TCT que envolve o tema vida familiar e social, educação em direitos humanos, educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras, ciência e tecnologia. Ok? Então, a abordagem transdisciplinar integra o tema das áreas do conhecimento e com elas articula e ainda permite que esse sujeito ele seja um sujeito ético, um sujeito comprometido, um sujeito que daí eu vou dialogar com as ODS, tá bom? Então, na área de matemática, a gente tem uma habilidade ali, objetos do conhecimento, que é medidas de centralidade e desvio padrão, tabelas, gráficos e planilhas eletrônicas. Só citamos um exemplo, que é a violência contra a mulher. O próximo item, que está no teu... Está acompanhando o caderno? No caderno você tem o 2.4, mas a nossa colega irá conversar num outro momento com você. Você pode assistir a conversa com a professora Ediceia em seguida, ou se você estiver muito cansado, porque a Cirlei já está falando bastante tempo, então você respira e você assiste o momento com a professora Ediceia mais tranquilo e depois, porque nós também somos sujeitos de aprendizagem, ok? A avaliação, o que a gente propõe de avaliação no currículo base do território catarinense, ensino médio? E a gente começa falando que o conceito de aprendizagem está ligado a uma concepção pedagógica mais ampla. Então, não é só a avaliação, é a avaliação da aprendizagem. Ok? E aí, isto é, a visão de educação. Ele depende, portanto, da postura filosófica adotada, numa concepção falibilista, numa concepção histórico-cultural, então, entendeu? Então, a avaliação de aprendizagem, ela traz toda essa carga. Ok? Agora, uma avaliação de matemática é muito simples. Agora, uma avaliação da aprendizagem em matemática é outra coisa. Ok? Além disso, a forma de encarar e realizar a avaliação reflete a atitude do professor em sua interação com a classe, bem como suas relações com o aluno. Então, a gente tem que saber dosar que instrumento de avaliação a gente vai estar, ai, que horror, aspas, aplicando. Próximo, Valmiré. Bom, os pressupostos dessa avaliação da aprendizagem também são definidos para fins de avaliação da aprendizagem no currículo base do território catarinense, visto que assume o compromisso, nós, né, em adotar práticas avaliativas diversas nos componentes curriculares das áreas de conhecimento. Então, precisamos de práticas avaliativas que conversem com uma avaliação da aprendizagem. Essas devem permitir que os estudantes reflitam sobre os seus erros e acertos, compreendam as causas dos erros e busquem estratégias para chegar ao objetivo proposto, tornando-se autônomos nesse processo. Oi? Não é mensuração.
é um processo de desenvolvimento, não é somente mensuração. A avaliação no currículo base do território catarinense é definida como um princípio que todos os estudantes aprendem juntos, sempre que possível, independente de qualquer dificuldade ou diferenças que tenham. Tal princípio caracteriza uma filosofia escolar inclusiva, que dialoga com os sujeitos em suas individualidades. E próximo slide, temos que a avaliação, professor, instrumentos como rodas de conversa, que a gente já começa a sugerir, né? Não adianta só falar como tem que ser. Me dá uma sugestão, como é que eu posso fazer isso? A gente se sugere aqui instrumentos de... isso é bem legal, porque nós pegamos de um livro didático, do Castrucci e do Giovanni, né? Ele fala que instrumentos como rodas de conversa ou entrevistas, fichas que serão preenchidas pelo próprio aluno e o professor, trabalhos em duplas ou em grupos, provas individuais com ou sem consulta, aos registros pessoais. Então, também as provas escritas. A elaboração e correlação de atividades em dupla, um aluno corrige a atividade do outro colega, apresentação de equívocos cometidos, elaboração de textos e seminários. Então, são alguns instrumentos. Mas temos um outro instrumento, deixe-me ver, no próximo slide, professor. No próximo slide, esse instrumento aqui é um cartaz sobre Paralimpíadas em Matemática. Então, um professor sugeriu, né, na época das Paralimpíadas, então vamos fazer um cartaz. E como é que vai ser avaliado esse cartaz, né? Então, sugere-se um tipo de avaliação que é denominado avaliação por rubricas, ok? Na verdade, é uma tabela com critérios definidos, ok? E os valores, vejam ali, essa tabela, é um quadro, na verdade, né? O quadro 5, a tarefa, ilustração, colagens ou desenhos. Será que o menino usou? Né? E será que essas ilustrações, colagens ou desenhos, ok? Essa tarefa, que critérios nós vamos utilizar? Tem relação com o tema? A representação visual total dessa colagem, desse desenho, né? E os valores de 5 a 10, mensuráveis ainda, ok? O texto escrito, então, no cartaz, tem frases, ok? O que você vai... que critérios você vai olhar nessa tarefa? Tem relação com a ilustração? Está organizado? Tem relação com o objeto do conhecimento já estudado? Opa! Não é? Então, também, valores de 5 a 10. E uma média final. Então, isso é... O instrumento de avaliação é o cartaz. Ok? Agora, nós vamos... avaliar esse cartaz. Como é que vamos avaliar esse cartaz? É difícil? É. Então, vamos usar um instrumento, que é um quadro, que se chama avaliação por rubricas, na verdade. Tá? É o quadro da avaliação por rubricas. Estou falando em avaliação por rubricas. Não sou eu que criei. Próximo, professor? Não foi eu que criei a avaliação por rubricas, tá? É o Basso. A gente tem ele nas referências. E ele fala que para avaliar com rubricas, primeiro se constrói uma espécie de tabela. Nessa tabela aparecem as tarefas que se quer observar e os possíveis, a tarefa na primeira coluna, os possíveis critérios na segunda coluna, ok. Esse instrumento de avaliação é um sistema de classificação pelo qual o professor determina a que nível de proficiência um aluno é capaz de desempenhar uma tarefa. Não é? Por isso, tarefas bem definidas. Ou apresentar conhecimento de um conteúdo ou conceito. Tá? Então, a gente deixa no currículo base do território catarinense, né, a necessidade de instrumentos de avaliação definidos, diferenciados. A gente cita um exemplo, que é um cartaz sobre Paralimpíadas, e a gente indica como que vai avaliar esse cartaz, utilizando a avaliação por rubricas, que é um conceito de Basso. Professor Valmiré? Na avaliação por rubricas, a escala numérica ainda faz parte do processo avaliativo.
Quando, porém, o estudante conhece uma escala de valores associada à tarefa e critérios a serem alcançados, dá-se propiciada a oportunidade de refletir sobre a sua produção. Então, porque você já distribuiu, ó, gente, tá aqui, ó, esses vão ser os critérios. Então, se vocês colocarem gravuras, imagens, faz favor, não pendura uma em cima da outra, né? Elas têm que ser significativas, né? Não se trata mais de uma avaliação realizada apenas pelo professor, mas de parceria entre ele e o estudante. Esse tipo de avaliação possibilita a participação do sujeito na investigação dos desafios do mundo contemporâneo e na tomada de decisões éticas e socialmente responsáveis. Então, esse conjunto de coisas. Ok? Bom, aí eu coloquei aqui mais uma atividade, tá? Também fica para vocês, a seu critério. Faça uma nuvem de palavras, eu coloquei o link. Use 10 palavras-chave de sua aprendizagem nessa formação, tá? Então, o que tu anotou ali? Ah, conceito estruturante. Vamos lá, vai lá no Tagu, ok? E vai fazendo essa nuvem de palavras. E depois, sei lá, socializa na escola, na formação de professores da escola, que é muito interessante, ok? Podemos continuar? Bom, aqui nós temos as nossas referências, elas estão aí no teu material, no teu caderno número 2, ok? Pode continuar, professor? Referências. E eu quero terminar a minha apresentação agradecendo, né? E dizendo que nosso objetivo foi, assim, a questão do conhecimento. Você precisa conhecer, né? Eu poderia ter lido, ok, você já leu, né? Mas agora a gente tentou conversar um pouquinho mais, tá bom? Então, muito obrigado, sucesso a todos. E, assim, a ideia é, assim, ó, uma diferença no ensino médio de Santa Catarina. É um novo ensino médio com uma nova postura de um professor que foi formado, né, pensando diferente, um professor fora da caixa, ok? Muito obrigado e até mais. Obrigada.